paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Começa dizendo assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude de divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glorificado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, basicamente, aqui na carta aos Colossenses, o tema central dele é mostrar para a igreja de Colossos de que Cristo é a centralidade da nossa vida. Cristo é o cabeça. Cristo é a nossa referência. Paulo ele foi chamado para pregar para os gentios. E havia uma briga muito grande entre os judeus, em referente ao ministério do apóstolo Paulo, porque eles queriam impor que todos os gentios cumprissem as ordenanças judaicas, tipo guardar dia, guardar sábado, cumprir a circuncisão e aí por diante. Então eles vinham com conhecimentos teóricos, que ele começa dizendo aqui, né? Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, com um ar de santidade, de que isso era necessário, você mostrar santidade através de comportamentos, de alguns comportamentos, de ordenanças, de maneira de se vestir, né? De maneira de se... o que você pode comer, o que você não pode comer. Então, assim, eram várias ordenanças, né? Dizem que existiam no meio do povo judeu, além dos 10 mandamentos, mais de 600 e poucas sub-leis que criaram para tentar trazer aí um ar de santidade, né? E a gente vê isso muito, isso aconteceu também na igreja, né, irmãos? No decorrer dos anos, dos séculos aí, foram surgindo várias doutrinas de homens. Não pode isso, não pode aquilo, não pode brinco porque é pecado, não pode ver televisão porque é pecado, não pode usar sandália havaiana porque é pecado, e depois muitas dessas coisas deixou de ser pecado. Isso prova de que não era bíblico. E tudo que não é bíblico, irmãos, e que nós impomos à igreja e falamos que é pecado, isso se chama heresia. A gente às vezes se apega muito à heresia, a coisas do tipo de negar a divindade de Cristo. Mas tudo aquilo que não é bíblico, que eu quero impor à igreja como doutrina bíblica, é heresia. Eu não posso dizer que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. O que eu posso é orientar a igreja, usar as palavras do próprio apóstolo Paulo. O que me convém e o que não me convém. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, né? Se isso tiver algum louvor diante de Deus, que isso ocupe a vossa mente, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para glorificar o nome do Senhor. E a briga do apóstolo Paulo com esses judeus era essa, trazer a igreja. Ele escreve a igreja de Colossos, mostrando para eles que Cristo é o cabeça e que nós fomos circuncidados em Cristo. Nós não precisamos cumprir a circuncisão, nós fomos circuncidados em Cristo. Ele vai dizer no versículo 11,
nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Despojamento do velho homem, é isso que Paulo ensina. Nós precisamos nos despojar da nossa velha natureza, né, e nos revestir de uma nova natureza. É isso que a Bíblia nos ensina. Tanto que o apóstolo Paulo chega no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, a partir do versículo 2 do capítulo 3, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso ninguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. É isso que é vida cristã, irmãos. É se despojar do velho homem. Era amar o seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo, escrevendo a Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, ele vai dizer: pois fale cada um a verdade uns para com os outros. Irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, para que venha ter com que acudir aos necessitados. Longe de vós toda ira, toda cólera, toda gritaria. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados. Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. E é isso que Paulo está apresentando à igreja de Colossos. Vocês precisam ter Cristo como cabeça. Nós, irmãos, precisamos ter Cristo como cabeça. Não adianta nós queremos cumprir doutrinas de homem. Eu não posso usar roupa dessa forma, roupa daquela forma. Eu tenho que usar gravata. Tem que ser só com gravata, porque senão não é crente. Tem que botar terno, porque senão você não é espiritual. Não pode usar bermuda. Não pode isso, não pode usar brinco, não pode usar uma maquiagem, e não pode usar relógio, e não pode usar chapéu, e não pode usar barba, e não pode usar bigode, e não pode. Mas o principal pode, pecar. É o que a gente vê no meio desse povo. É o povo vivendo em pecado. É o povo casando e descasando, banalizando o casamento, é o povo vivendo em prostituição, é o povo mentindo, é o povo vivendo em guerra, sem amor nenhum, crentes de denominações diferentes que não se falam, não se cumprimentam, não se dão nem a paz do Senhor porque não fazem parte daquela denominação X e Y. Isso é pecado, isso eu posso afirmar biblicamente que esse seu comportamento é um comportamento pecaminoso. Eu não tenho medo de dizer, porque o apóstolo Paulo diz isso. Isso não são características de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, Paulo vai dizer no versículo 12 aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, crente que não se fala, denominações que não... A igreja evangélica, meu irmão, minha irmã, ela se encontra dividida, as igrejas se encontram divididas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, E aí começa essa divisão, igreja tal, igreja Y, igreja X. E ninguém se relaciona. Não há um relacionamento cristão no meio do povo de Deus. E muitas das vezes esse relacionamento não acontece nem dentro da própria denominação. Crente que não se fala, crente que não há uma confraternização entre os crentes. E é isso que Paulo está ensinando aqui para nós, irmãos. Cristo é o cabeça, a centralidade é Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. O que Jesus faria em meu lugar? Essa pergunta deveria ser feita todos os dias. Será que o meu comportamento está agradando a Deus? Ou eu estou sendo guiado por vãs filosofias e doutrina de homens? Será que eu fui circuncidado em Cristo? Será que eu verdadeiramente tenho despojado o velho homem e me revestido de um novo homem? Essas palavras devem ser pregadas em todos os momentos, em todo canto, em tempos e fora de tempo. O povo precisa aprender a ser crente, meu irmão, minha irmã. O que eu vejo muito são pregações
superficiais, pregações que não expõem o pecado, pregações que não confrontam, pregações motivacionais, pregações só para acalentar o coração do povo, mas não há uma pregação como o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses, de dizer para o povo que é necessário vocês verdadeiramente se despojarem do velho homem. Porque se vocês não assim fazem, é sinal que não houve ainda conversão na vida de vocês. É isso que o apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, ensina para nós. Se nós não estivermos essas características de despojamento do velho homem, da velha natureza, se nós continuarmos com a velha natureza, alimentando a velha natureza, isso é sinal de que você ainda não nasceu de novo. Isso é sinal de que você e eu não fazemos parte da igreja, se nós continuarmos com este comportamento. Porque o comportamento do crente é amar-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, longe de vós toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria. Aquele que furtava, não furte mais. Aqueles pecados que você cometia no passado, hoje você não comete mais, meu irmão. Isso significa que você nasceu de novo. E que você vai caminhar nesse processo de santificação até Jesus voltar, mortificando o velho homem todos os dias. E é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós não tornamos uma pessoa perfeita, não. Você vai errar, você vai pecar, você vai cometer erros. Mas em nome de Jesus, se você confessar os seus pecados, o apóstolo João escrevendo a sua epístola, ele vai dizer, sua epístola, primeira epístola de João, ele vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O que Cristo espera de nós, irmãos, é que nós tenhamos ele como princípio, ele como centro da nossa doutrina. A nossa doutrina é Cristo, a nossa referência é Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós estamos tendo cuidado para não sermos influenciados por essas filosofias de vãs sutilezas? Nicodemos tinha todo o conhecimento de filosofia, de arte, de tudo aquilo que podia um homem daquela época aprender, Nicodemos sabia. Mas quando a gente vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 3, a gente vai ver que Nicodemos ainda não conhecia nada acerca de Cristo. Quando Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele fica horrorizado. Como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Tem muita gente assim, meu irmão, minha irmã, que não sabe o que é nascer de novo, o que é ser um verdadeiro cristão. Volto a falar, ser um verdadeiro cristão não significa ser perfeito, não. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo ele vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o apóstolo Paulo se coloca como o principal pecador. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi um pecador. Abraão foi um pecador. Mas a diferença desses homens, o que fazia a diferença na vida desses homens é que eram homens tementes a Deus, eram homens que se reconheciam como pecador e diante do seu pecado, dos seus erros, eles se prostravam diante de Deus e pediam misericórdia. E Deus, que é longânimo em perdoar, perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. É por isso que o apóstolo Paulo orienta o povo a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram, o que Jesus ensinou. Nós precisamos viver isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos viver esse evangelho. Não podemos ficar presos a vãs doutrinas de homens. Pode isso, não pode aquilo. Aí a gente começa a se moldar a essas doutrinas e esquecemos do principal. Não adianta eu deixar de usar a roupa Y ou roupa X, mas continuar com um comportamento pecaminoso. Não adianta eu chegar na igreja, dar glória a Deus mais alto do que todo mundo e continuar com a vidinha hipócrita de pecado. Não adianta eu chegar na igreja, se pousar de santo e chegar dentro da minha casa, agredir minha esposa, agredir meus filhos, né? Uma pessoa horrorosa para se conviver, uma pessoa que não respeita nem a sua própria família.
e no meio do povo de Deus quer se colocar como santo. Não adianta, você é um hipócrita. Eu sou um hipócrita se eu estiver vivendo assim. Se nós tivermos, meu irmão, minha irmã, tendo esse tipo de comportamento, provavelmente é porque nós ainda não nascemos de novo. Porque um verdadeiro cristão, ele se entristece, meu irmão. Ele se entristece com o pecado, ele se entristece com os erros, ele se entristece com tudo aquilo que desagrada a Deus. E o verdadeiro cristão, ele prossegue nessa caminhada de adorar a Deus, de buscar a Deus, de clamar a Deus. Esse é o verdadeiro cristão. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta a isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade, humildade e mansidão e longanimidade. Ele vai dizer no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizestes, seja em palavras, olha só, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Faça isso, que possamos fazer isso, que possamos ter Cristo como centro de nossas ações, de nossos comportamentos. Que possamos verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, sermos reconhecidos como discípulos de Cristo. Né? Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, vai ali uma verdadeira servo do Senhor, servas do Senhor. Que não sejamos, meu irmão, minha irmã, hipócritas na nossa fala, no nosso comportamento. E que possamos verdadeiramente viver este evangelho que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e continue derramando a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que possamos cada vez mais compreendermos aquilo que Jesus espera dos seus seguidores. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando cada vez mais o entendimento da palavra de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.